Jesus, Abra sua Bíblia aleluia. comigo, por favor, no livro de Jó, capítulo de número 38. Nós vamos meditar alguns minutos dessa Glória ao teu nome, importante passagem e através Aleluia. dela nós vamos meditar em alguns textos aqui nessa noite. Jó, capítulo de número 38. E se você já achou, diga amém. Se você não achou, diga escola dominical. Escola dominical. Amém. Jó, capítulo de número 38. O culto está pegando fogo ali também, né? A partir do versículo 1. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é esse que escurece o tem conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Amém. Glória a Deus. Uma das coisas mais extraordinárias do livro de Jó é esse embate de ideias que acontece durante todo o livro, né? Agora, os embates de ideias que acontecem em Jó, eles são relevantes, essa palavra que eu estava procurando. Eles são relevantes porque eles são acompanhados de uma série de coisas que estavam acontecendo na vida de Jó. Sabe, nenhuma ideia ela é relevante se ela não consegue se traduzir para a vida. Tem muita gente discutindo muita coisa hoje em dia, mas quando não faz diferença para a vida das pessoas, as pessoas não relevam aquilo. Agora, é verdade também que as coisas têm o valor que nós damos para elas, né? Hoje a gente vive num mundo tão abastado, e eu falava isso no nosso vídeo, da nossa campanha de primícias. A gente vive num mundo tão abastado que às vezes as pessoas elas já perderam até a relação do que de verdade é relevante na vida. É verdade, não é? A gente vê muita gente na vida hoje vivendo coisas tão irrelevantes, tão mesquinhas, né? Vivendo questões que são às vezes tão pequenas. Por exemplo, você vê o que a internet hoje faz com a vida das pessoas, né? Os influencers da internet. A gente vê que a maioria daqueles que influenciam vivem vidas tão irrisórias, vidas que não fazem diferença para... Daqui 10 anos, 15 anos, ninguém vai se lembrar dessas pessoas. Não porque elas não são importantes no contexto ou porque a individualidade delas não tem valor. É porque não existe uma construção para o futuro. No caso de Jó, por exemplo, ele vivia já uma vida relevante. Ele era um homem rico, tinha uma família grande, era um grande produtor, era um empresário, era uma pessoa relevante na época dele. E de repente ele perde tudo. De repente tudo que ele tinha vai embora, de repente tudo que ele era agora vira uma sombra. E as perguntas sobre o que acontecia com Jó eram relevantes para entender o que tinha acontecido com ele, para saber o que teria acontecido com ele. Agora, o que me espanta não são os amigos de Jó fazerem perguntas para ele: Jó, o que você fez? O que me espanta não é o Satanás duvidar da fidelidade dele, né? O que me deixa realmente intrigado e assim, com cara de uau, é o fato de Deus estar fazendo pergunta para Jó. Porque o capítulo de número 38 não é outras entidades perguntando para Jó, é Deus perguntando para Jó. Porque se uma coisa que a teologia nos ensinou e uma coisa que a Bíblia nos fala, né, antes da teologia nos ensinar, a Bíblia nos demonstra, é que Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E por que Deus faria perguntas? Por que Deus traria questionamentos a nós, se Deus sabe de todas as coisas? É claro que essa é a resposta antes do fim, mas nós vamos caminhar com ela através de algumas perguntas que Jesus fez aos seus discípulos. Mas o fato de a divindade nos fazer perguntas, ela tem muito a ver com a didática do céu, a pedagogia do céu de testar o nosso coração. Deus nos faz perguntas para nos demonstrar o como nós responderíamos e o porquê das nossas próprias indagações. Quando o céu nos faz perguntas, ele testa as nossas intenções. Ele testa a firmeza das nossas convicções.
E para isso eu separei aqui 7 perguntas, talvez não dê tempo da gente falar todas elas, mas 7 perguntas que Jesus faz nos evangelhos. Jesus fez muitas perguntas nos evangelhos, mas 7 delas que demonstram e marcam que as nossas intenções e quem nós somos nem sempre estão relativamente bem alocadas a quem nós gostaríamos de ser. E a primeira delas está lá em Marcos capítulo 4, versículo 40, quando Jesus pergunta assim para os seus discípulos: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que vocês são tímidos? Vocês não têm fé ainda? E essa pergunta é relativa porque o desespero de afundar o barco, do barco afundar, tinha tomado conta do coração deles. Eles estão naquela travessia no mar de Genezaré e a tempestade veio contra eles. Jesus está no barco dormindo e existe uma dúvida se eles vão conseguir alcançar o outro lado. Eles estavam crentes no seu coração, né? Eles tinham certeza no seu coração de que eles não sobreviveriam àquela travessia. De que eles com certeza não conseguiriam chegar do outro lado vivos. E Jesus faz uma pergunta: escuta, por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Agora, a pergunta de Jesus, ela é uma demonstração de a falta de preparo no coração nosso, muitas vezes, para confiar nas palavras que Jesus nos disse. Porque Jesus fala no início do capítulo 4, alguns versos atrás, nós vamos atravessar até a outra margem. Só que no meio do caminho, a tempestade faz com que eles duvidem do fato que Jesus falou que eles atravessariam até a outra margem. E aí Jesus pergunta: por que a timidez de vocês? Vocês não têm fé? Vocês ainda não aprenderam a aplicar a convicção de vocês que a promessa que eu fiz, que quando eu fiz uma promessa, quando eu falei alguma coisa, eu era poderoso para dizer aquilo e fazer cumprir? Né? Uma das passagens mais abençoadas que eu já conheci na palavra de Deus a respeito do descanso em Deus em meio à tribulação foi com Davi. Porque algumas pessoas acham que, por exemplo, quando a pessoa ela dorme no meio da tribulação, ela é porque é uma pessoa despreocupada, ou então é uma pessoa que é uma pessoa inconsequente, né? Essa pessoa não mede as consequências, por isso que ela está aí toda tranquila nesse momento. Não. É interessante que o verso 8 do Salmo de número 4, que é escrito durante o tempo de fuga de Davi contra Absalão, Absalão tinha acabado de tomar o trono de Jerusalém e Davi saiu para não brigar com seu filho, né? E aí Aitofel estava lá dando conselho a Absalão: olha, Absalão, me dá 50 homens que agora eu vou lá com seu pai, acabo com a raça dele, mato ele, trago a cabeça dele aqui, vai ser aquele estouro que a gente vai fazer hoje contra o seu pai. E aí a Abiatar, que tinha ficado para trás para dar conselho ruim a Absalão, pega e fala assim: olha, meu rei, é o seguinte, né? Se você for atrás do seu pai agora, uma das expressões mais engraçadas que eu acho da Bíblia, né? Se você for atrás do seu pai agora, ele deve estar dentro de uma caverna. Sabe que seu pai é homem de guerra, ele deve estar dentro de uma caverna com uma ursa roubada pelos cachorros, né? O homem deve estar... E se você for lá agora, ele vai matar os soldados que você vai mandar e você vai passar vergonha, e aí o seu exército vai ficar meio assim: Davi tá... Então não vamos fazer isso não, né? E como é que estava Davi? Davi estava igual a ursa matada como os cachorros. Davi estava com medo do seu filho? Nenhum nem outro. Versículo 8 do Salmo 4 fala assim: em paz me deito e logo eu pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança. Esse descanso era o que Jesus estava tendo no barco dormindo. O descanso de que eu vou chegar do outro lado, eu vou alcançar. Então a pergunta de Jesus para os seus discípulos é pertinente: por que vocês são tão tímidos? Porque não aprendeu a confiar ainda. Que a gente possa nessa noite aprender a confiar em Deus, aprender a ter certeza de que nós vamos chegar a outra margem, em nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda pergunta que Jesus faz em Mateus capítulo de número 16, versículo 13: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem, e vós, quem dizeis que eu sou? Duas coisas muito extraordinárias a respeito da nossa identidade com o Senhor Jesus Cristo. E a nossa identidade, ela sempre tem essa dupla relação. Primeiro, aquilo que estão se dizendo e aquilo que nós dizemos. Por exemplo, o que as pessoas dizem a respeito da sua fé?
E você, o que diz a respeito dela? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Qual o relacionamento que você vê o mundo tendo com Jesus através de você? E qual o relacionamento que você tem com Jesus? Isso é muito importante. Porque por diversas vezes, irmãos, nós apresentamos a Jesus, né? A relação profunda de apresentar Jesus, ela passa às vezes por uma questão de transformação psicológica, de caráter, né? E é mais uma vez aquilo que a gente estava falando agora há pouco, Jesus é tudo para mim. Mas aí como você vai viver o Jesus tudo para você? Como é que você vive? A pergunta de Pedro era pertinente, porque até mesmo Pedro, quando responde, ele falha. Ele responde certo e mesmo assim falha. Né? Quem dizia os homens? Um dizem Elias, outro um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que o revelou, mas meu Pai que está no céu. E assim como a serpente foi levantada no deserto, assim convém que o Filho do Homem seja levantado e que todos que olhem para ela sejam salvos. Ele venha a ser de escândalo para os judeus, mas de salvação para todo o povo de Israel, etc. E a hora que ele fala isso, Pedro fala assim: Senhor, puxa Jesus à parte. Pedro pega para o braço de Jesus, vem cá, deixa eu conversar com o senhor. Meu amigo, não faz isso com você não. Tem misericórdia de ti mesmo, Jesus. Jesus, tem misericórdia de ti mesmo, né? Não faz isso não. Apesar das palavras estarem corretas, ele tratava Jesus como mais um profeta. Apesar da fonética do que ele falava de Jesus, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Mas ele tratava Jesus como se a vida dele estivesse na mão de qualquer outra pessoa que quisesse passar e colocar uma faca no pescoço dele. Às vezes a gente faz isso com Jesus. Nós colocamos ele no pedestal das nossas palavras, mas vivemos com ele como se ele fosse mais uma pessoa sem nenhum tipo de autoridade sobre as circunstâncias. Sem nenhum tipo de poder contra aquilo que acontece conosco e contra nós. É como se Jesus estivesse refém também das coisas. E a pergunta de Jesus é pertinente mais uma vez por conta disso, porque ela revela a relação do nosso coração com ele. Quem vocês dizem ser o Filho do Homem e qual que é a sua relação com ele? E vós quem dizeis que ele é? Nós precisamos de ter essa relação íntima com o Senhor Jesus Cristo. Outra passagem muito bonita, essa aqui é uma que eu mais gosto, que ele fala para Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, versículo 12. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando eu vos falar das celestiais? Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos, e Nicodemos está ali, né, embasbacado com Jesus, né? Está com aquela cara de ué, eu nunca tinha ouvido isso aí? Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, tal. E aí começa a fazer aquela relação das coisas, né? Olha, aqueles que nascem do Espírito são como o vento, que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Olha, precisa de nascer de novo, né? Mas como é que vai nascer, né? Se eu vou nascer de novo do vento da minha mãe? Ele não está entendendo nada que Jesus está falando, Nicodemos. E aí Jesus fala o seguinte: Nicodemos, se eu falo das coisas terrenas e você não compreende, se eu falo das coisas aqui da terra e você não faz a relação, e você não consegue confiar em mim das coisas terrenas, como é que você vai fazer quando eu falar para você das coisas celestiais? Tem muita gente, irmãos, que ouve as promessas de Deus sobre as coisas da terra e não acredita em Deus, e não acredita em Jesus. Se você não é capaz de crer no Senhor Jesus quanto à sua questão da vida terrena, como que você acha que vai para o céu? Meu Deus. Como é que você acha que você vai alcançar o céu? Como é que você acha que o céu é verdadeiro? Se vós não creis em mim quando eu falo das coisas terrenas, como é que você vai crer quando eu falo das celestiais? Se você não consegue ter a sua vida, caminhar a sua vida nos traços de que Deus mediu na sua palavra, através da sua palavra, para que nós vivamos aqui, como é que você vai crer além do véu? Porque uma coisa é o seguinte: você primeiro começa a experimentar do mais simples, para depois experimentar do mais complexo. Ninguém consegue crer no complexo antes de entender o simples. E no simples, irmãos, Deus todo dia tem dado prova para nós. Olha a nossa mesa farta, olha a bênção sobre a nossa casa, a bênção sobre os nossos filhos. E se tudo isso tem acontecido, imagina o céu.
Imagina aquilo que está preparado para nós na eternidade, né? Agora, se nós não conseguimos crer em Deus, nas coisas terrenas, quanto mais crer nas coisas celestiais. Se nós não conseguimos ver a mão de Deus nas coisas mínimas do dia a dia da nossa vida terrena, como é que nós vamos crer na hora que Deus se manifestar com os céus abertos para nós? Nós não vamos crer. Nós não vamos crer. Eu acho bonito que Jacó e Natanael têm uma experiência parecida, mas completamente diferente. Eu vou explicar por quê. Jacó está fugindo da casa dos seus pais e ele vê uma escada no céu durante a noite e os anjos do Senhor subindo e descendo. Ele fica embasbacado com aquilo. Se o Senhor me abençoar e o Senhor for comigo e o Senhor e tal, eu vou entregar o dízimo de tudo. Mas aí a palavra de Deus vai dizer que logo depois daquilo, ele continua sendo a mesma pessoa. Ele continua agindo do mesmo jeito, ele continua mentindo, fazendo esquema. Não mudou nada. Ele só foi mudar mesmo, foi ter um encontro com Deus mesmo, quando o Senhor tocou na juntura da coxa dele, lá na frente, lá no Jaboque. Lá no Val do Jaboque foi quando ele mudou mesmo. E o Jaboque, o nome Jaboque quer dizer aquele que corre. Quando ele estava em fuga do seu irmão, é que Deus tocou ele, aí ele mudou de verdade. Lá no Val do Jaboque. Agora com Natanael foi diferente. Filipe foi chamar Natanael e falou assim, vem comigo. A hora que ele chegou na frente de Jesus, eis aí um judeu, um israelita, cujo quem não há dolo. Escuta, onde é que o senhor me viu? Eu te vi quando você estava lá embaixo da figueira. A hora que ele falou isso, meu rei e meu senhor, já se ajoelhou na frente de Jesus. Aí Jesus falou assim, você ficou surpreendido porque eu te falei que eu te vi debaixo da figueira? Meu amigo, você vai ver junto comigo os anjos do céu e o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Glória a Deus. Você ficou surpreendido porque eu contei esse detalhe para você? Você ainda vai ver o que Jacó viu. Você nem viu o que Jacó viu e já está assim. Porque, irmãos, o que faz diferença na vida é quando Deus olha e ministra no nosso caráter. Se nós não conseguimos crer em Deus nas experiências humanas e terrenas, como nós vamos crer numa experiência extraordinária e espiritual? Meu Jesus, aleluia. É por isso que Jesus pergunta para Nicodemos isso. Olha, se você não crê, como é que você vai fazer? Outra pergunta importante que aparece nos evangelhos é de Lucas capítulo 8, versículo 45. E essa é uma das maravilhosas também. Quem me tocou? Quem me tocou? E essa pergunta de Jesus, ele não faz simplesmente numa sala com um monte de gente que tinha vontade de tocar Jesus. Não, ele fala depois de um toque. No meio de uma multidão que estava o apertando. E o texto vai dizer, você conhece bem essa passagem, de uma mulher que fazia 12 anos que sofria de uma hemorragia. E ela já tinha procurado e gastado todos os seus recursos com médicos, ela não tinha conseguido curar aquilo ali. E um dia ela pegou e falou assim, olha, é o seguinte, eu fiquei sabendo que Jesus, quando as pessoas têm um contato com ele cura as pessoas. Então, ela disse no seu coração, ela fez uma decisão. Se eu tocar na orla do vestido dele, eu posso ser curado, eu vou ser curado. Ou seja, ela fez uma decisão que ninguém falou para ela. Ninguém deu esse método para ela. Ela pulou isso na cabeça dela. A fé dela construiu essa ponte. Se eu tocar, eu vou ser curada. E ela vai, faz isso e diz que na hora a hemorragia estancou. Ou seja, ela estava sentindo enquanto ela ia espremendo durante a multidão. Eu quero ser bastante gráfico com você, no máximo que eu posso, disso nesse momento. Ela está no meio da multidão e ela está sabendo que ela está sangrando. Mas ao momento que ela toca, ela sente que aquilo é estancado. E não só ela sente que foi estancado, mas Jesus sente que dele sai virtude, porque ele falou isso. Quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E o pessoal fala assim, não, Jesus, a multidão te aperta. Não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, ele fala. Aleluia. Glória a Deus. Bênção, né? Só que é o seguinte, Jesus não deixou quieto, não. Você vai falar, se você me tocou ou não. Eu quero ouvir da sua boca. Eu sei que alguém me tocou e eu sei quem foi, mas eu quero ouvir de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ouvir de você, o que foi que você passou quando você me tocou. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? É que não basta ter uma vida simplesmente de intimidade com Deus, precisa de ser público com ela.
Glória a Deus. Você precisa de contar a vergonha que você passou para depois estar contando a bênção que você estava sentindo. Porque é o seguinte, Lucas conta a história da mulher porque ela se publicou. A mulher só fica sendo conhecida porque ela se publicou. Fui eu que toquei. É comigo, ela não podia mais se esconder, ela não tinha como se esconder. Por quê? Porque Jesus estava insistindo, quem foi que me tocou? Eu quero ouvir. Ei, não vai desfrutar as bênçãos de Deus não e ser anônimo, não tem como. Não tem como desfrutar uma vida de comunhão com Deus, uma vida de milagre com o Senhor e continuar sendo anônimo. Você não pode ser anônimo, não. Você tem que ser uma pessoa pública. Você tem que publicar a sua fé. Você tem que falar o que Jesus fez. Você tem que contar onde é que Ele te tocou, como Ele te tocou e o que aconteceu depois disso. Quem foi que me tocou? Porque de mim saiu virtude. E depois que ela comunica, ela fala assim, agora hoje você foi salva. Porque uma coisa, irmãos, é a enfermidade estancar. A outra coisa é ela ser curada. Aleluia. Olha, agora você foi sarada, você agora é salva. Mudou agora. Glória a Deus. Não é simplesmente agora uma experiência isolada. Agora é uma caminhada com Jesus. Mudou a história da mulher, né? A mulher agora mudou de vida, mudou de história. Pergunta de número 5. E nós já estamos quase terminando. Está lá em Lucas capítulo 18 e versículo 41. E ela segue o mesmo padrão da mulher, mas é um pouquinho diferente. A de número 5 fala assim, que queres que eu te faça? Que é a pergunta que ele fez para o Bartimeu. O cego Bartimeu. Não sei se você conhece a história. Bartimeu, filho de Timeu, estava lá gritando na porta da cidade de Jericó, pedindo esmola, e ele ouviu que Jesus estava passando. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era a mesma coisa que estava gritando assim, Jesus, Bar Davi, tem misericórdia de Bartimeu. O Senhor é filho de alguém, eu sou filho de alguém também. O Senhor é o filho de Davi, eu sou o filho do Timeu. Tem misericórdia de mim. Um filho tem que ter misericórdia de outro filho. A nossa história é diferente. A sua herança está melhor que a minha. Tem misericórdia de mim, que a minha herança é essa cegueira. Alguns historiadores contam que Bartimeu provavelmente era filho de um general judeu que tinha se levantado contra Roma. E quando os romanos conseguiram aplacar aquela revolta que o general Timeu fez, uma das coisas que ele fez foi matar toda a família e cegar o primogênito, que era o Timeu, o Bartimeu. E agora, na mendicância dele, na porta da cidade, todo mundo ia saber o que acontece com quem se levanta contra Roma. E aquela capa que ele usava servia como uma espécie de permit, de permissão, para poder esmolar na porta da cidade. Você conhece isso. E aí ele está lá pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus ouve. E quando ele vai na frente de Jesus, ele é cego, irmão. Está claro que ele é cego. Jesus olha para ele e fala assim, o que queres que eu te faça? No fim está óbvio que o homem precisa de que Jesus faz nele. Mas sabe que tem muita gente que não é assim? Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Fala assim, Senhor, já que eu estou cego, me arruma um cão guia. Já que eu sou cego, Senhor, me arruma aí uma vara que não esteja tão quebrada igual a minha aqui e tal. Eu sou cego, Senhor, faz uma propaganda aí, tá? O pessoal não esquecer de passar lá na porta da cidade e dar uma esmola para mim. Ele não quer a resolução do problema. Ele quer uma maneira de, às vezes, mudar e melhorar um pouquinho a condição de mendicância dele. Ele quer continuar mendigo. Ele não quer a resolução do problema. Porque a resolução do problema, muitas vezes, implica não um toque em alguma coisa, mas um toque em si. E o toque em si modifica quem nós somos. Isso é tão maravilhoso, escuta isso aqui que você vai achar extraordinário. Que quando ele fala para Jesus, Senhor, eu quero ver. O que Jesus fala para ele? Vê. É ver que você quer? Então vê. Ué. Não tá difícil não, hein? Você quer ver? Então vê. Ele disse que tocou os olhos dele e começou a ver. Agora que extraordinário. Quando ele abre os olhos, depois de todos aqueles anos de cegueira, qual que é a primeira pessoa que ele vê? Jesus. Agora, diz que ele viu e o seguiu. Sabe por que tem muita gente que não pede solução do problema da maneira que precisa de ser? Porque não quer sair de Jericó. Meu Deus. Não quer sair de Jericó. Ele não quer ter que precisar seguir Jesus. Porque é o seguinte, o milagre na vida implica uma mudança radical de perspectiva.
O milagre do toque de Deus na vida implica uma mudança radical da maneira como se enxerga as coisas, porque ele era cego, mas agora ele vê, e agora vendo não dá para ser o mesmo. Não dá para voltar na porta. Não dá para voltar na porta da cidade. Não dá para colocar a capa de volta em cima, porque a permissão da capa era por conta da cegueira. A cegueira era o aval dele de inabilidade para poder usar a capa. Agora a capa já foi deixada. E agora ele vê. E vendo, não dá para voltar no mesmo lugar. Então a pergunta é implicante para você hoje. O que você gostaria que Jesus fizesse? O que queres que eu te faça? Porque dependendo da sua resposta, ela indica o que você é capaz de fazer de volta através disso. Tem pessoas que Deus vai tocar de uma forma tão maravilhosa, eu estou profetizando aqui de olhos abertos agora. Tem pessoas que Deus vai tocar de uma maneira tão maravilhosa e tão extraordinária que não vai dar para continuar sendo a mesma pessoa. Não vai dar. Glória a Deus. Não vai ter como. Aleluia. Glória a Deus. Não vai ter como. Vai ter que mudar, vai ter que transformar. Vai ter que fazer alguma coisa. E a pergunta de número 6 e a penúltima pergunta. É aquela pergunta que ele faz lá em Lucas, capítulo 24, versículo 17. O que andais conversando pelo caminho e por que estáis tristes? É uma das passagens favoritas minha da Bíblia. Lucas 24. O caminho de Emaús. Se eu pudesse poder viver um momento bíblico de novo lá, tipo, assistir sentado comendo pipoca, assim, o que está acontecendo, era o caminho de Emaús. Jesus ressurreto. O pessoal saindo de Jerusalém domingo de manhã, aí está Cleopas e o seu companheiro saindo, né? Alguns historiadores, alguns comentaristas, eles acreditam que Cleopas era um tio de Jesus, que tinha casado com uma das irmãs dele. O companheiro que está junto aí e tal, talvez não seja um homem, seja a esposa dele, Maria, irmã de Maria, mãe de Jesus. Cleopas e o seu companheiro, né? E eles iam conversando pelo caminho. Aquele casal, aquela dupla de discípulos, eu estou aqui só expulsando uma das maneiras que poderia ser, né? Talvez fosse realmente o tio de Jesus e um companheiro. O fato é que Cleopas não aparece em momento algum antes nos evangelhos. Só aparece agora. E tá lá, Jesus aparece para Cleopas. E Cleopas está chateado, irmão. Junto com o companheiro. Chateado. Cleopas está emburrado demais. Eu falei, não acredito, velho. Eles não poderiam sair sábado, porque sábado era o dia do descanso. E aquele final de semana tinha sido a Páscoa. Então, domingo de manhã era o primeiro dia da semana. Eles levantaram de Jerusalém e foram embora. Jerusalém, aquele final de semana, viveu um dos finais de semana mais escuros. Jesus morreu na sexta-feira, né? Foi enterrado na sexta mesmo. Sábado o dia inteiro, aquele dia de penumbra. Domingo de manhã eles acordaram e estão voltando para Emaús. Agora, Emaús tinha algumas coisas interessantes. Primeiro, Emaús significa fontes de águas quentes, né? Era um lugar onde tinha águas mornas, águas quentes ali, que era inclusive tratada com alguns deles como águas medicinais também. Alguns deles falam a respeito disso. Mas Emaús também era um reduto zelote. Era o reduto daquela facção dos zelotes, que era uma facção terrorista, que ficava mais perto de Jerusalém. Talvez Cleopas tivesse falado assim, quer saber, não deu certo esse negócio de esperar um revolucionário, eu vou voltar de novo lá pro pessoal do risca-faca. Eu vou lá pro Zelote de novo, lá eu vou fazer alguma coisa, porque não tem condição. As palavras de Cleopas e a frustração deles, nós esperávamos que ele ia ser aquele que ia remir Israel, tem muito a ver com essa figura política que eles esperavam. Mas eu quero voltar um passo atrás e Jesus aparece no meio deles e fala assim, escuta, que palavras são essas que trocais entre vós e por que vocês estão tristes, né? Que peregrino se preocupar com a tristeza das pessoas. Agora, Jesus podia falar assim também, olha, você sabe por que vocês estão tristes? Por causa dessas palavras que você vem trocando entre vós. Se ele falasse isso também ia dar certo. Se ao invés de uma pergunta ele tivesse feito isso uma afirmação, ele estaria certinho. Porque por diversas vezes na nossa vida, o que faz da gente triste é a perspectiva que a gente tem das coisas. Né? E é porque vocês estão tristes, né? E aí ele tem a coragem de virar para Jesus e Cleopas e falar assim, você é peregrino em Israel? E não sabe as coisas que sucedeu sobre ela? Né? Com Jesus, irmão. Você não está me vendo, não? Está perguntando isso aí? Você não está vendo, não, a situação que está na minha casa? Você não está vendo, não, a situação que está no meu coração? Você não está vendo, não, o que eu estou passando aqui, não? Para mim, você está falando para mim? Por que está triste? Ué, como é que eu não vou estar? Vou estar de que jeito?
Aí Jesus olha para ele e fala assim: que coisas? Tá mais uma apertada ainda, né? É você peregrino em Israel que não sabe das coisas que têm sucedido? Que coisas? Fala mais. Sobre Jesus, profeta, varão profeta, homem testado aí em todos os milagres, que fez vários milagres, e ensinou todo o povo, poderoso em palavras, né? E nós queríamos que fosse ele que ia remir Israel, mas agora ele foi morto aí pelos sacerdotes, pelas mãos dos romanos, e já é o terceiro dia e nada aconteceu. Bom, é bem verdade que algumas mulheres foram até o sepulcro agora de manhã e não encontraram o corpo dele lá, mas nós não vimos. É bem verdade que tem algumas pessoas aí que realmente tiveram uma experiência extraordinária com Jesus, que viram alguns milagres, mas na minha vida, ó. É bem verdade que os irmãos da igreja estão felizes, estão contentes com as palavras do Senhor Jesus. É bem verdade que existe uma alegria no povo de Deus, mas na minha casa eu não estou vendo nada. Aí Jesus faz uma declaração: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas lhes disseram. Gente, como vocês são difíceis. Já pensou? O Jesus ressurreto, a frustração do Jesus ressurreto. Ó, nécios e tardos de coração. Gente, como vocês são difíceis. Não convinha, pois, que o Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória? Você já não sabia que estava escrito nessa palavra? E, através de Moisés, os salmos e os profetas, descreve tudo aquilo que dizia a respeito dele nas Escrituras. Sabe? Às vezes a resposta para as nossas perguntas está justamente na pergunta para elas. Por que é que a gente não consegue observar que Deus está com a sua mão estendida sobre nós? Por que a gente não consegue ver a mão de Deus sobre a nossa vida de uma maneira tão extraordinária que a gente às vezes pode tocar Jesus, mas a gente prefere olhar a experiência do outro e comparar conosco e falar assim: nós não estamos tendo experiência com Jesus. E Jesus no caminho com a gente. E Jesus lá no caminho com a gente. Porque a quantos ele apareceu no caminho? Só aqueles dois. Só aqueles dois ele apareceu no caminho. E depois lá na frente para Paulo. Mas naquele caminho, para andar 11 estádios, irmãos, só aqueles 2 discípulos tiveram os 11 estádios. E foi justamente os 2 discípulos que durante todo o caminho não reconheceram Jesus. Aí depois chega lá na frente, lá, a avó continua falando com a gente: entra para cá, faz favor, não vai embora não, tá tarde, já tá anoitecendo, entra aqui pra gente comer um pedaço de pão. E a hora que ele parte o pão, os olhos dele se abrem, era Jesus. Que pena, irmão, você só descobriu que era Jesus quando ele foi embora. Pois não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Poxa, toma esse milagre de Jesus na sua vida hoje. Jesus guardando o seu coração, aleluia, guardando a sua vida, guardando as suas emoções. Deus, aleluia. Tem falado muito ao meu coração que a gente tem que cantar de vez em quando. Lembra quando eu estava por um fio para desistir, e quando faltou isso aqui para você cair, né? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Era Jesus te acompanhando no caminho, te ajudando, né? E às vezes Jesus está olhando para a gente e fala assim: gente, como vocês são difíceis, acredita, gente. Vai em frente. Olha, o motivo da tristeza é a forma como vocês veem a vida, né? Porque parece que você está sempre faltando. Parece que está sempre assim, é como se Jesus nunca conseguisse alcançar a sua expectativa. Porque para você é varão profeta que fosse remir Israel, mas ele fez exatamente isso, ele remiu Israel. Só que não do jeito que você achou que ia acontecer. Não do jeito que você quis, né? E a última pergunta, essa que é a minha favorita, por isso que eu deixei ela por último. João capítulo 20, versículo 15. E essa nós vamos ler juntos em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 15. Vamos ler a partir do 11, versículo 11.
Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que se era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Olha que interessante. Ela chega no sepulcro de manhã, você conhece a história, o sepulcro está aberto. O corpo de Jesus não está mais lá. E a hora que ela está lá, ela baixou-se para o sepulcro, vendo aquela cena, o sepulcro aberto, ou seja, o sepulcro tinha sido vandalizado, né? Violado. E ela fica muito triste com aquilo. Porque ela saiu de manhã, irmãos, não para ver um homem ressurreto. Por que ela saiu de manhã em casa? Para embalsamar o corpo de Jesus. Porque na hora de enterrar o corpo de Jesus não deu tempo de fazer isso, porque fizeram correndo por conta que ia começar o sábado da preparação, e para o sol não cair a tempo, eles correram para enterrar o corpo de Jesus. Teve que correr para enterrar, porque senão ia entrar no dia da preparação e ia dar problema, porque eles iam estar impuros para passar a Páscoa. Então não deu tempo de embalsamar. Então ela falou assim: olha, não pode ser um negócio desse. Na hora final do homem, na hora final do mestre, eu não conseguia honrar ele. E aquilo estava comendo o coração de Maria. Tanto que ela acorda de manhã e vai lá, falou assim: eu vou embalsamar o corpo. A hora que ela chega lá, o sepulcro aberto. Você imagina o coração dela. Poxa, que vida difícil desse homem foi, né? Até nem na morte esse homem teve descanso. Que a gente chega aqui, ó, sepulcro aberto. Foi violentado, foi violado o sepulcro. E agora como é que vai fazer? A hora que ela entra lá dentro, o que tem? 2 anjos sentados no cabeceiro ou na ponta. Mulher, a quem buscas? É o Jesus. Ela não está aqui. E ela responde que ela está procurando. Responde que ela está procurando Jesus. Mas aí ela pega e está chorando ainda por aquela condição, né? E ela escuta alguém perguntar para ela pela segunda vez. O versículo 14 vai dizer que disseram-lhe: mulher, por que choras? Versículo 13. Ela diz: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela explica por quê. Mas aí tem o versículo 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia quem era. Ou seja, ela respondeu isso e virou para trás. A hora que ela virou para trás, ela viu uma outra figura: Jesus. E Jesus faz a pergunta para ela: mulher, por que choras? A quem buscas? E ela falou assim: não, aí já é demais, né? Aí já é demais. Aí ela responde, falou assim: olha, achando que era o hortelão, olha, foi você que pegou, não foi? Foi você que pegou o corpo dele, né? Como alguém que esconde uma chave, né? Como alguém que esconde alguma coisa e fala assim: o que você está procurando? E ela fala assim: não, mas se você que pegou, foi você que pegou, me fala que eu trago ele, eu mesmo pego. Já pensou uma mulher daquele tempo, trazendo um homem de 33 anos e meio, morto já há 2 dias e meio, o corpo já começando a estar em estado de putrefação, porque não tinha sido feito ainda direito o embalsamamento, e ela achando que ela sozinha podia trazer o corpo daquele homem de volta para dentro do sepulcro? Já pensou? Retendo líquido, inchando. Não, eu faço, eu trago, sozinha, eu faço isso aí. Mas agora na cabeça dela, ela estava respondendo uma pessoa que simplesmente estava fazendo uma pergunta que até um certo sentido não fazia muito sentido. Era uma pergunta grosseira. Por que você está chorando? É uma pergunta grosseira de você fazer uma pessoa no cemitério. Por que uma pessoa está chorando no cemitério, gente? Alguém morreu. Quem que você está buscando? Alguém que não está vivo. Não é? Eu estou no cemitério. Mas é, mais uma vez, o todo sentido que a pergunta faz, sendo Jesus que fez. Por quê? Se nós estamos procurando na nossa vida um Jesus morto e uma esperança que se acabou, a gente tem a razão de estar chorando. Se nós estamos vindo aqui nos sepulcros da nossa vida, nos sepulcros da nossa chamada, dos nossos sonhos com Deus, das nossas atitudes no Senhor, e vindo aqui e falar assim: olha, não vai dar certo nada disso aqui que estamos fazendo, nós temos a razão de estar chorando. Se nós estamos olhando, por exemplo, aqui nesse lugar onde nós estamos, para Glendale, nós estamos insistindo com um negócio que não vai dar fruto nenhum, nós realmente tem razão de estar chorando, de estar reclamando um para o outro, de estar apontando defeito, nós temos razão.
Agora, se nós estamos buscando aquele que prometeu e cumpriu que ressuscitaria dos mortos, nós temos que estar pulando de alegria no cemitério, porque o corpo dele não está lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ela visse a falta do corpo, a reação que ela deveria ter, baseada na promessa que ele tinha feito, era pular de alegria. Se cumpriu. Glória a Deus. Se cumpriu o que ele disse que ia acontecer. Se cumpriu a palavra que ele havia dado. Mas no coração dela é o seguinte: não, aquilo ali era impossível ter acontecido. Alguém roubou o corpo. Foi o corpo que roubaram. Foi uma maldade que fizeram. Mas nunca um milagre de Deus. Essa semana eu estava conversando com os nossos irmãos e surgiu uma luta administrativa para a gente. E essa luta surgiu e comecei a olhar para essa luta e falei assim: olha, isso aqui vai ser complicado ano que vem. Isso aqui vai nos dar problema, etc. Enquanto eu pensava nisso, o Espírito de Deus começou a colocar no meu coração: lembra que você precisava de ver isso, precisava de ver aquilo, precisava de ver aquilo outro, e você parou? Eu estou dando um empurrãozinho em você. Você precisa de voltar a ver essas coisas de novo, porque você tinha parado de sonhar com isso. Você precisa de voltar a sonhar com isso aí. A única maneira de você voltar a sonhar com isso é se eu te der um empurrão. Toma um empurrão aí e começa a trabalhar. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, quando a gente vê um milagre de Deus acontecendo na nossa frente, a gente acha que é uma interrupção de uma circunstância contrária, mas é Deus cumprindo aquilo que Ele disse que ia fazer. Glória a Deus. Por que você está chorando? A quem buscas? O que você está buscando? Você está buscando um milagre? Então a falta do corpo é hora de se alegrar. Você está buscando alguém que tem todo o poder no céu e na terra, então a morte não podia contra ele, você pode se regozijar. Porque a próxima vez que ela ouve a voz saindo daquele homem, aquele homem fala assim: Maria. E a hora que aquele homem fala Maria, ela fala assim: é o mestre. E ela fala Rabone, meu mestre. Porque a hora que ela ouve a voz de Jesus chamando ela de Maria, tudo faz sentido. Assim como faz sentido, irmãos, quando a gente tem essa consciência de que a nossa experiência debaixo da graça de Deus pode nos levar a lugares extraordinários da nossa vida que a gente nunca foi antes. O Calvário é a peça de nos lembrar de que qualquer coisa, qualquer custo ele está disposto. O Calvário é a peça que nos lembra de que a qualquer custo ele está disposto. O túmulo é a peça que nos lembra de qualquer custo nada pode detê-lo. Nada pode deter ao Senhor. Nem mesmo o custo do túmulo pôde impedir Jesus. Jesus é a única pessoa que conseguiu transformar o cemitério em um lugar de alegria, irmão. Meu Deus. Tem um pastor esses dias atrás que falou o seguinte: Jesus era o terror das funerárias. Jesus não podia ver um velório, irmão, porque ele queria acabar com o velório. Jesus era destruidor de velório. Até o dele não deu para fazer direito, irmão. Até o dele não deixou fazer. Por que Jesus não? Alguém falou assim: por que Jesus foi sepultado em um túmulo emprestado? Você acha que ele ia pagar por um negócio que ele só usou um final de semana? Jesus, irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele superou todas as expectativas. Há perguntas que Jesus mais uma vez faz nos seus evangelhos é para mostrar ao nosso coração o quão dependente nós somos deles e quantas vezes a nossa percepção não alcança o que ele já enxergou. As perguntas de Jesus revelam as nossas expectativas, o que nós de verdade esperamos. É como Jesus fazendo aquela pergunta para aquele leproso: falou assim, você quer ser curado? Como é que eu vou ser curado? Todo mundo chega aqui pela primeira vez e pula na água primeiro do que eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar na água, quando lá no tanque de Siloé. Mas a pergunta de Jesus não foi essa. A pergunta foi se ele quisesse ficar são. Por diversas vezes as nossas respostas às perguntas de Jesus, elas revelam a nossa expectativa, como foi a de Maria. A expectativa de Maria era embalsamar o corpo de Jesus. A expectativa de Jesus era mostrar para Maria que não precisava mais de embalsamamento. Aleluia. Não precisava mais de cuidado. Aquele a quem ela queria cuidar estava disposto a cuidar dela. E não só naquele momento, mas para toda a eternidade. Às vezes nós queremos oferecer alguma coisa para Jesus, mas nessa noite Jesus nos oferece mais uma vez
esperança para a nossa vida. Glória a Deus. Esperança para o nosso coração, esperança para os nossos sonhos. Vai valer a pena, ainda que a circunstância seja contrária. Hoje o Senhor nos cinge o entendimento, como Ele falou para Jó. Jó, por que você escurece o entendimento? Eu vou fazer pergunta para você. E com as perguntas, agora o nosso conhecimento é cingido. Porque lá no 42, o capítulo 42 de Jó, ele fala assim: eu falei coisas que eu não sabia, coisas que eram muito, muito grandes para mim. Porque na verdade tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos fortaleça com essa palavra, para que nós entendamos de uma vez por todas que não só no dia de hoje, mas principalmente no próximo ano, 2025, nós vamos ter vitórias com o Senhor, baseados naquilo que Ele quer manifestar na nossa vida e através da nossa vida, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Glória Amém? a Deus. Fique de pé, por gentileza. Eu quero convidar aqui o nosso querido irmão Henrique para fazer uma oração final e abençoar o povo, e nós vamos interpretar a bênção apostólica em nome de Jesus. Ora pelo povo, meu amigo, por gentileza.